Olá, bom dia. Tivemos aqui um pequeno problema de internet e agora estamos começando. Então sejam todos bem-vindos e o tema de hoje, como repetindo, é uma série intitulada O Caminho da Cura. E a primeira aula, que foi da semana passada, foi o espectro da consciência, que é sobre os níveis de consciência que o ser humano tem através dos seus chakras, E a aula de hoje é sobre o desenvolvimento da intuição. Então, várias pessoas aqui chegando: Osto de Brasília, Andréa de Belo Horizonte, Aninha, Cíntia, a Jane. Sejam todos bem-vindos. Então a aula de hoje, dentro dessa série, é a segunda aula, que é o desenvolvimento da intuição. Oi, Alcé, tudo bem, querida? Bom dia, Cíntia. Então, nós faremos um rápido resumo da aula anterior e daremos continuidade, Eu fiz uma apresentação no PowerPoint que eu vou mostrar para vocês, que facilita um pouco a compreensão, Olá, Pietro, tudo bem, Vânia? Sejam todos bem-vindos. Ingrid, lá de Porto Alegre. É um grande prazer encontrar vocês. Então, a intuição é algo que a gente quase não usa, Bom dia, Sônia. Então, nós vamos fazer um apanhado geral e a partir daí a gente vai construindo o nosso caminho, que é um caminho de cura a nível da alma, em todos os seus aspectos, de uma forma holística, e também na expansão da consciência. Olá, Rose, tudo bem, querida? E o desenvolvimento da consciência na direção do despertar, que é isso que todos nós, encarnados nesse planeta, estamos buscando, Então vamos lá. Então nós sabemos, que nós temos uma sequência de chakras, que é conhecido por todas as pessoas que buscam expandir a consciência, pouco conhecido da medicina ocidental, por enquanto, O ser humano, nós somos um imenso complexo energético que a gente precisa estar harmonizado em todas as suas dimensões vibracionais. O ser humano é como se fosse um receptor que precisa estar... Olá, Kátia, querida, bom dia. Adelma, querida. Então, dentro dessa perspectiva do ser humano como um holograma, Fabiana, da Bahia, então nós vimos que o ser humano, ele, através dos seus chakras, chamado de igrejas, no livro Apocalipse, ele faz uma conexão de luz entre o nosso Sol e, olá, Delma, e a Terra. Nós já vimos isso em detalhes. E olá, Adriana, bom dia. E
esses ensinamentos desta aula, né, faz parte do curso de frequências de luz, a terapia pleiadiana, que nós recebemos dos pleiadianos a partir de 2006. Como nós já vimos, os nossos chakras que estão conectados ao Sol, como a gente vê aqui embaixo, né? Por outro lado, o nosso Sol, ele recebe as vibrações das 7 estrelas principais das Pleiades, né? Então, nós somos, na realidade, um ser cósmico. Olá, Fabiana, tudo bem? Lembrança ao teu pai. Existe um fluxo energético do cosmos às células, né, que é muito importante. Então temos a energia cósmica, né, que nós vimos que vem das Pleiades, que vem do Sol. Eles entram nos nossos chakras, que são vórtices, como sintonizadores vibracionais, entram na rede de nadis ou meridianos da acupuntura da medicina chinesa, dos meridianos, que é a parte magnética, entra no sistema nervoso já biológico, ativam as glândulas endócrinas, que produzem os hormônios que entram na rede sanguínea e daí controla todo o nosso funcionamento biológico, né? Então a gente nunca pode perder essa perspectiva de que nós somos parte integrante do nosso entorno cósmico, né? Da influência da Terra, da Lua, do Sol, das constelações. E nós estamos num momento muito importante que é dessa nova era de Aquários, que ajuda no despertar da consciência. Recapitulando, nós temos os nossos hemisférios cerebrais, que é importantíssimo ter essa percepção, esse conhecimento, porque nós usamos apenas o hemisfério esquerdo, né, que é o lado inferior, e pouquíssimo do lado direito, que é o lado da intuição. Então, para que a gente consiga desenvolver a intuição, nós precisamos ativar o hemisfério direito, né? Então, aqui nós temos o hemisfério esquerdo, que é o racional, lógico, matemático, que a gente vive com ele, intelectual, temporal, histórico, analítico, linear, masculino, etc. Esse é o lado que controla a mão direita, o lado direito das pessoas. Então, isso significa que as pessoas direitas, destras, né? Ela, na realidade, tem uma predominância do hemisfério esquerdo, que é o racional. E o lado direito, que aqui está até meio róseo, né? É o lado da intuição, da criatividade, o artístico, né? O sensível, atemporal, receptivo, não linear, simultâneo, feminino, espacial, experimental, intuitivo, né? Então, para o desenvolvimento da intuição, é fundamental que a gente trabalhe esse lado direito do hemisfério. Relembrando os ritmos cerebrais, né, que nós temos. Então, normalmente no estado de vigília nós estamos em beta, numa frequência mais alta, de 7 a 14. Quando a gente relaxa, entra em alfa, que é o relaxamento, né, quando a gente medita, vai para a natureza. Quando a gente adormece, entra em teta, que é a frequência do sono leve, uma frequência mais baixa, e tem delta, que é o sono profundo, né? Então, isso tudo é medido pelo eletroencefalograma. Aqui, recapitulando uma coisa muito importante, né, que é
que foi descoberto pelo Instituto HeartMath, lá dos Estados Unidos, né? Que o nosso coração físico, além dele fazer todo o fluxo sanguíneo, ele também gera campos eletromagnéticos toroidais, um que alimenta o cérebro e outro que alimenta todo o nosso campo áurico de forma abrangente, né? Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento científico, né? Pelo menos do limite da nova fronteira da ciência, na direção do espiritual. Existe uma coisa muito importante que é a parte da coerência, chamada coerência cardíaca, né? Que quando... Isso aqui foram as descobertas lá do Instituto HeartMath, que quando você tem uma coisa positiva, uma... Ok. Está normal agora? Por favor, confirmar. Vocês estão ouvindo novamente? Por favor, me dá um feedback. Se o áudio e o vídeo voltaram normais. Ok. Então vamos continuar, né? Então, nesse estado de vigília que nós estamos, como nós dissemos, é o hemisfério esquerdo, percepção de estado de sono, e aqui a gente sai do hemisfério esquerdo para o hemisfério direito, que é o que a gente deve desenvolver por causa da intuição, para desenvolver a intuição. Então, aqui nós estamos numa coisa que é o plano astral, né, emocional, quarto D, dos sistemas de crença, dos arquétipos, né? Então, se você olhar essa bandeira do lado do hemisfério esquerdo racional, se você perguntar para um soldado russo ou para um soldado americano o que é que você enxerga, ele vai dizer racionalmente: eu vejo um pedaço de pano com 3 linhas horizontais, branco, azul e vermelho, sem nenhuma emoção, porque ele está analisando de uma forma, vamos dizer assim, científica, racional e lógica. Mas se você perguntar agora para o hemisfério direito, que é o lado arquetípico, simbólico do soldado americano, ele vai dizer assim: aqui eu vejo a bandeira, ele já vê um símbolo, ele não vê mais as linhas sem emoção. Ele vê um símbolo que representa a bandeira do seu inimigo. Então ele vai dizer, cheio de emoção, dizer: contra esta bandeira eu mato e morro. Aí você faz a mesma pergunta para o soldado russo: o que é que você enxerga? Ele vai dizer: eu enxergo a minha pátria, a Rússia querida, e a favor, na defesa dessa bandeira, deste símbolo da minha pátria, eu mato e morro. Então aí você consegue perceber o poder do arquétipo. Então a gente precisa se libertar das nossas crenças limitadoras, né? Então a maior crença limitadora é religião. Você vê que a gente vive no Brasil numa dualidade tremenda, em termos políticos, por exemplo, né? Em termos econômicos, em todas as formas, nós somos manipulados pelas nossas crenças. Então,
a crença ela bloqueia a sua expansão da consciência. Então a gente tem que ter esse conhecimento, né? O estado desperto, ele já, que é o que está aqui acima, já na quinta dimensão, então nós é o nível espiritual, o nível da unidade. Então nesse estado de dualidade, de unidade, a gente está com... Eu estou lendo aqui porque a letra é pequena, né? Então você não precisa se preocupar em ler, mas durante a apresentação depois você pode ler. Então nós temos aqui chamado de consciência iluminada, cósmica, crística, estado de unidade, né? É o plano mental do eu superior, o plano da verdade. Aqui veja, os hemisférios cerebrais harmonizados. Então é fundamental a gente ter essa harmonia. Influência do plano da unidade do eu superior acima da dualidade. O plano da dualidade nós já vimos, é a quarta dimensão. A pessoa tem clareza da missão na encarnação, sentidos expandidos, né, com clareza da missão, verdade e amor incondicional, percepção supramental e de seres de luz, e um estado de unidade cósmica acima da dualidade. Então, este livro eu recomendo porque ela traz um testemunho, né, de uma médica, uma cientista de Harvard, chamada doutora Gil Botelho, uma neurocirurgiã, escreveu esse livro, está em português, a cientista curou seu próprio cérebro. Então, ela teve um derrame no hemisfério esquerdo, que era o que era ela especialista. E ela relata o que aconteceu. Então, eu não consegui andar, falar, ler, escrever ou lembrar nenhum dado da minha vida, porque ela bloqueou o lado esquerdo, o lado cognitivo que a gente vive com ele. E ela relata, né, capacidade de processar o sonho inadequado, pensamentos inconsistentes, fragmentados e interrompidos por um silêncio intermitente. Porque como ela afetou o hemisfério esquerdo, que é o que processa a voz, pensamento, a lógica, ela bloqueou tudo isso aí e ficou incapacitada, né? Destituída de linguagem, processamento linear, sem imagem cognitiva, sem memória, e o tempo escapava, né? Então, ela perdeu a visão dos contornos físicos e não percebia a realidade tridimensional. Então, e aí, com esse bloqueio do hemisfério direito, ela ativou o hemisfério direito, né? Ela bloqueou o esquerdo e ficou vivendo com o direito. Então veja aqui, entre aspas, as palavras dela, né? No final daquela manhã que ela teve o derrame, minha consciência, estado alterado, percebeu que eu estava unificada ao universo, tá vendo? Olha, ela se conectou ao superior porque ela conseguiu bloquear o hemisfério esquerdo. Ela diz, somos capazes de ter uma experiência mística ou metafísica em relação à anatomia cerebral. Crescente sentimento de paz e de graça, né? Naquele vácuo de cognição superior e detalhes pertinentes à minha vida normal, a consciência flutuou leve para um estado de sabedoria única, um ser, um só no universo, né? Já não me percebia como um objeto inteiro separado de tudo. Enquanto o sangue inundava meu cérebro, minha consciência se resumia a um existir sereno e satisfatório que abraçava o vasto e maravilhoso mundo interior. Enfim, recomendo que você vai encontrar muita coisa sobre a doutora Taylor, sobre esse livro. Ela tem vários YouTubes, vários depoimentos. Então, é fundamental a gente ter essa compreensão, que a gente tem um hemisfério direito, só que a gente está desconectado dele, né? Então, vocês têm aí uma forma de
de compreensão mais abrangente. Outra coisa que a gente precisa ter consciência é da questão da informação. A informação é a ação de trazer a forma à consciência, né? Nós vivemos no mundo da forma. Então você vê que a gente tudo tem que ter uma forma, um símbolo. A gente não consegue processar com o hemisfério esquerdo o mundo etérico, energético, vibracional, né, que é espiritual. A gente tenta encaixar na forma. Observe que no mundo da terceira dimensão, a gente vive recebendo informações de segunda mão. A informação ela vem da família, né, papai e mamãe, da escola, dos livros, né? É sempre uma coisa intelectual e científica. Ela não é empírica, não é algo que vivenciou. Como agora, né? Você está recebendo informações de segunda mão, né? E assim que as pessoas vão desenvolvendo o lado intelectual. Mas para desenvolver a intuição, você tem que dar passo adiante, né? A outra forma de informação é a partir do estado de sono da quarta dimensão, que são os sonhos, né? Só que o sonho é muito complexo, a sua decodificação, né? Então, o que eu recomendo é o seguinte: à medida que você vai purificando o seu campo áurico, você vai lembrando dos sonhos, e muitas vezes são sonhos ruins, sonhos negativos, né? Então deixa fluir, porque o sonho é uma limpeza. E tem a lembrança de vidas passadas, que você pode lembrar que ele passa como um filme em preto e branco, tem também a mediunidade, etc. E quando você atinge o seu nível, a sua essência divina, o seu núcleo espiritual, que é a quinta dimensão, você bebe na fonte do plano divino, espiritual, mental superior, acessando o Google cósmico, né? E aí você tem as revelações, as intuições, os insights e a criatividade. Então é isto que a gente está se preparando, né? Caminhando nesta direção. Aqui temos uma coisa super importante que vocês já sabem, que é a questão da conexão da glândula pineal com a glândula pituitária, né? Nós temos essas duas glândulas no centro do cérebro. A gente, na meditação de hoje, a gente vai trabalhar um pouco isso aí para ativar a pineal. Então, através da pituitária, que é o chakra frontal, a gente vê o mundo do plano astral, da quarta dimensão, e através do eu da pineal, a gente faz a conexão cósmica ao eu superior. Então, como nós falamos, a pineal é essa conexão, né? É uma antena. Ela é exatamente uma antena, como a antena de um celular, de um rádio, né? Depois nós teremos uma aula só sobre esse aspecto mais profundo da pineal, né? Então nós temos aqui o chakra frontal, que está ligado à glândula pituitária, a nossa mente inferior intelectual, e tem a glândula pineal, que é o chakra coronário, que nos liga ao nosso eu superior, mente espiritual, que isso aqui também é chamado de antakarana, né? Essa conexão magnética. Nessa era de Aquários, né, essa conexão está sendo mais facilmente ativada. Observe nas imagens, nos ícones do Buda, que este símbolo aqui é o símbolo da pineal ativada, né? Então, e na imagem do mundo cristão, essa auréola dourada, ela
também representa que o chakra coronário está ativado, né? Existe a conexão, por isso que as imagens dos santos são todas elas com essa simbologia. E as imagens de Jesus, aparece esse ícone, esse mudra, né, essa posição da mão, que é uma saudação ao sol. A gente vai explorar depois mais essa conexão, né? Tem uma pergunta aí se o termômetro infravermelho faz mal à pineal. Não, não faz. Ela mede as frequências da pele e não afeta a pineal. Isso aí é fake news. Bom, então, como já é pesquisado, né, inclusive muito na USP e em vários outros, a pineal é um cristal com características diamagnéticas e captam as vibrações do Sol, gera a melatonina e é ela que faz a gente dormir ou acordar, né? A pineal é desde a época do Descartes que... Então vamos explicar um pouquinho aqui como acontece o fluxo energético, né, do informacional do eu superior. Então ele vem pelo chakra coronário para a glândula pineal, que está numa frequência alfa ou teta mais baixa, e fica conectada aqui no nosso, armazenada como fosse uma nuvem, uma nuvem cósmica, né? Como uma computação por nuvem, no hemisfério direito, que é o lado da intuição. E quando a gente relaxa, por isso que a intuição, os insights, as revelações, só acontecem quando você está num estado meditativo, relaxado, tranquilo. Então, a informação que está nesse banco de dados, nessa nuvem do hemisfério direito, ela flui, né, para a glândula pituitária, que é a glândula que nos coloca no mundo da forma, né, que é o mundo da lógica. Então, o estado, o fluxo é sempre assim, do eu superior, do nosso verdadeiro eu, para o chakra coronário, aí fica armazenado no hemisfério direito, através da pineal. Quando a pessoa relaxa, uma meditação, etc., a informação flui da pineal para a pituitária e aí a informação chega na consciência cognitiva da terceira dimensão, né? Essa conexão da pineal entre a pituitária não é uma conexão física, é uma conexão magnética, né, como se fosse um relé magnético. Ela é também chamada de elo perdido, né, porque a gente perdeu esta conexão magnética há muito tempo atrás. As perguntas nós vamos fazer a partir do próximo intervalo, tá bom, pessoal? Então, existem vários estudos, né, sobre a perda da mente bicameral. Bicameral no sentido de duas câmeras, dois hemisférios, né? Então, isso aqui são dois cientistas, psicólogos que estudam a questão da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. São livros em inglês, né? E também um livro da Barbara Handiclough chamado Catastrofobia. Enfim, houve muitas questões, muitos traumas que aconteceram neste planeta e a nossa energia Kundalini caiu e a gente caiu em termos de sobrevivência, né? Porque a gente vive tentando sobreviver no mundo da matéria. Então aqui nós já vimos também sobre a Kundalini, né? Quando a pessoa desperta a consciência, nós vimos isso na aula anterior sobre o espectro da consciência, a Kundalini, que é uma energia trina, né? Chamada fogo serpentino, ela flui do chakra da base
até o chakra coronário e a pessoa desperta a consciência. Vai estar gravado no YouTube Eduardo Chianca, tá bom? Então, nós recomeçamos daqui a 10 minutos. Até já.